Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e vamos hoje falar sobre o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil de 2015. Novidade aí no CPC de 2015, o IRDR surge aí como uma tentativa de trazer maior estabilidade aos precedentes judiciais e maior uniformidade nesses entendimentos jurisprudenciais dos tribunais. Porque a gente quer evitar aquela lógica lotérica de tribunal, né? De que a gente faz a aposta e espera para ver como é que vem o resultado. Em que a gente não sabe o que vai ser decidido, a gente não faz ideia, depende de qual juiz que vai julgar o caso. Aí acontece aquele caso que os advogados estão acostumados a vivenciar, que é o cliente chegar no seu escritório e falar: meu amigo tem um caso idêntico e o dele foi julgado diferente. Por quê? Com o CPC de 2015 e a criação do IRDR, é para isso não acontecer mais. Então a gente quer evitar essa loucura que existia. Eu gosto da expressão que o professor Ronaldo Bretas usa, que é esse manicômio jurisprudencial que existia antes do CPC de 2015, em que cada tribunal decide uma questão de um jeito, cada juiz aplica entendimento diverso para uma mesma questão idêntica. Então, IRDR serve para isso, para a gente uniformizar entendimentos jurisprudenciais, a partir da fixação de tese dentro desse incidente. Quando que ele é instaurado e como ele é instaurado? Para começo de conversa, temos algum procedimento em tramitação em um tribunal. Em primeira instância não dá, tem que ser em tribunais. Pode ser uma remessa necessária, pode ser um recurso, pode ser um procedimento de competência originária. Mediante pedido das partes, Ministério Público ou Defensoria, ou até mesmo de ofício pelo juiz ou relator, esse procedimento pode ser instaurado. E com isso, existe um deslocamento da competência. A gente vai deslocar a competência para o órgão previsto dentro do regimento interno daquele tribunal que tenha competência para julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Remetido esse feito para esse órgão, existirão 2 julgamentos. Um primeiro, só para admitir o incidente, para verificar se aquele caso está dentro das hipóteses previstas do CPC de cabimento de IRDR. Que hipóteses são essas? Primeiro, efetiva repetição de procedimentos discutindo uma mesma questão que é unicamente de direito. Se for questão de fato, não serve não, tem que ser de direito. E eu tenho uma efetiva repetição. O que é que uma efetiva repetição de procedimentos discutindo uma mesma questão pode me gerar? Entendimentos diversos. Então, além da efetiva repetição, eu preciso de ter risco à isonomia e à segurança jurídica. Que o legislador entendeu que é muito inseguro eu ter cada juiz decidindo um trem de um jeito diferente ao correr dos dias, né? Cada dia um entendimento novo sobre uma mesma questão. E também é anti-isonômico. Eu não vou dar tratamento igualitário para as partes, uma vez que 2 pessoas numa mesma situação, envolvendo uma mesma questão de direito, poderiam, isso antes do CPC de 2005, agora não acontece mais, ou não deveria acontecer, ter resultados diferentes, ter provimentos jurisdicionais em sentidos diversos. Então, diante da efetiva repetição de casos que discutam uma mesma questão de direito, risco à isonomia e à segurança jurídica, esse IRDR será admitido por esse órgão competente para o seu julgamento. Admitiu o IRDR? Bora ver o que acontece daqui para frente. Primeira coisa que tem que acontecer é suspensão dos casos idênticos, sejam eles individuais ou coletivos, seja lá em que momento processual se encontram, desde que estejam dentro da competência territorial daquele tribunal. Esses processos eles ficam suspensos para dar tempo desse órgão se pronunciar e fixar a tese no IRDR e aplicar exatamente aquele entendimento que é o buscado nesse incidente, né? Então, com isso, esses processos vão ficar esperando esse julgamento para que depois haja aplicação do entendimento fixado. Por isso, o IRDR ele tem que ser julgado no prazo de 1 ano. Ele tem, inclusive, preferência de tramitação em relação a outros procedimentos, porque eu tenho pressa de firmar esse entendimento para ele poder ser aplicado nos outros casos que estão aguardando o julgamento. Passado esse prazo de 1 ano, não significa que o IRDR não vai poder ser julgado. Passado esse 1 ano, o que acontece é que essa suspensão dos outros procedimentos cai. Eles podem voltar a correr.
Então, a expectativa é que eles sejam julgados mais ou menos no período de 1 ano. Além disso, depois de feita a admissão do IRDR, a gente vai parar para ouvir quem tem que ser ouvido. Então, eu preciso dar ampla divulgação para esse trem. Por que eu preciso de ampla divulgação? Porque se eu tenho efetiva repetição de procedimentos discutindo uma mesma questão, é bem provável que eu tenha muita gente interessada em falar nesse caso, muita gente interessada em trazer argumentos, e é por isso, inclusive, que os tribunais têm que manter um banco de dados atualizado, divulgando quais incidentes foram admitidos, para a gente saber em que pé que aquilo está, o que é a matéria discutida e ter a possibilidade de manifestação. Pode ser pedido informações ao juízo em que tramitava a causa, possa oferecer a oportunidade de manifestação de todo qualquer interessado, inclusive até audiência pública, pode ter participação de amigos curiae, porque esse trem aqui abrange interesse público mesmo, interesse coletivo, interesse de muita gente, interesses individuais, que eu sempre falo que interesse é sempre algo individual, mas que atinge uma coletividade, atinge mais gente. Um interesse que é compartilhado por diversas pessoas, né? Então eu tenho que ter uma ampla possibilidade de discussão daquela matéria para eu garantir que ela foi exaustivamente debatida. E ainda tem que ter participação do Ministério Público. Ministério Público, quando a gente fala de questões coletivas, a gente puxa ele e fala assim, vem cá pro procedimento que a gente precisa de você. Então o Ministério Público também tem que ser ouvido. Depois disso tudo, de todos esses procedimentos, que teve suspensão, teve possibilidade de participação dos interessados, teve manifestação do Ministério Público, talvez tenha tido até uma audiência pública, chegou a hora de julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí eu vou ter o meu segundo julgamento, que é quando eu julgo o próprio caso com fixação de tese. Falo em fixação de tese porque depois esse entendimento, por força legal, vai ser aplicado nos demais casos idênticos que estejam em tramitação, bem como nos casos futuros que venham a existir. Inclusive, vai justificar lá na frente um julgamento liminar de improcedência, uma concessão de tutela de evidência, um provimento ou desprovimento monocraticamente de um recurso. Ou seja, eu tenho um entendimento a partir de agora padronizado. A expressão que eu mais gosto e acho mais adequada é essa. Temos entendimentos padronizados, temos padrões decisórios que serão seguidos pelos tribunais. Pergunta que sempre me fazem quando eu toco nesse tema. Professora, e para rever esse entendimento padronizado, ele é perpétuo? Ele dura para sempre ou a gente consegue fazer uma revisão dessa tese? O artigo 986 vai prever uma possibilidade de revisão de tese. Fala que pode ser pedido mediante requerimento do Ministério Público, da Defensoria ou de ofício pelo próprio tribunal. Qual vai ser o procedimento para essa revisão de tese? É onde o nosso código não alcançou o problema. Não sabemos ainda exatamente como é que isso vai funcionar, se vai ter um procedimento próprio, se eu vou depender da existência de um caso concreto para poder pedir a revisão de tese, ou se pode ser pedido diretamente ao tribunal. Não há previsão legal quanto a isso, pelo menos por enquanto. Então, por enquanto, também não temos notícias de revisões de teses nos nossos incidentes de resolução de demandas repetitivas. O que não quer dizer que não seja possível. Então, são essas as minhas considerações sobre IRDR e bons estudos para os senhores.